você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A Educadora apresenta, ao vivo e em todas as plataformas, Conectados na Palavra. Comando Cleiton Silva. Olá, boa tarde, graça e paz, tudo bem? Mais um sábado aqui na Rádio Educadora, no programa Conectados na Palavra. Seja bem-vindo. Você que está nos ouvindo através dos 1020 kHz ou então através do Facebook ou todas as plataformas, também está sendo transmitido o programa Conectados na Palavra. Muito boa tarde para você e sua família. Hoje um sábado chuvoso, frio. Chegou a frente fria que falaram que ia chegar na segunda. Chegou no sábado, meu amigo Tuba. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Dani. Boa tarde, nosso convidado. É verdade, hoje de manhã já tomei uma chuvinha, mas uma chuvinha gelada. Pensa numa água gelada que eu tomei hoje de manhã. E vamos preparados para mais um programa. É isso aí. Estamos aqui também com a minha inseparável esposa que vem todo sábado deixar esse programa mais elegante, mais bonito. Boa tarde, minha esposa Daniele. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Tuba, que é o polêmico, né, do programa. Boa tarde, Pastor Nilton. Boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. A Dani já falou, nosso convidado hoje é o pastor Nilton Santos, ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filme Nada a Perder, que conta a trajetória do bispo Edir Macedo. Boa tarde, pastor Nilton. Muito boa tarde, Cleito. Boa tarde, Tuba. Boa tarde, Dani. É um prazer imenso poder estar aqui nessa tarde. Além disso, é um privilégio, né? Poder usar dos microfones para poder falar de uma história tão bonita, que é a história do bispo Edir Macedo, que passou por muitas lutas, mas nunca olhou para trás e nem para os lados, só para frente, crê na palavra de Deus, crê no nome do Senhor Jesus e tem mostrado aí para que veio. É verdade. Então vamos começar o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória que no filme Nada a Perder, que estava em cartaz há alguns meses atrás, que é a trajetória do bispo Edir Macedo, empresário e fundador espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus, proprietário da Rede Record também, de televisão, e é uma cinebiografia autorizada do bispo. Já é sucesso no cinema em todo o país. O filme foi protagonizado pelo Petrônio Gontijo no papel do bispo da Igreja Universal. Também estará disponível após 3 meses que saiu do cartaz, vai estar disponível na Netflix. Sim. Então, para você que quiser fazer alguma pergunta pro nosso convidado, o pastor Nilton, só ligar aqui no 21 13 50 20 ou mandar para a gente também no Facebook, aqui na live da Educadora. Se você quiser mandar as suas perguntinhas, pode ficar à vontade, ou se quiser também mandar pelo WhatsApp, é o 99222-5124. 99222-5124 é o WhatsApp. Se você quiser ligar, o 21 13 50 20, tá bom? Ou manda aqui pelo Facebook, eu faço a pergunta pro bispo Edir Macedo. Tem a nossa enquete também. A nossa enquete diz assim. Tô falando que é forte. É muito forte. Tem a nossa enquete. Já chegou aqui através da fé. Amém. Tem a nossa enquete, ó. A enquete diz assim, ó. Você tem alguma pergunta sobre o filme? Se você assistiu, dê a sua opinião ou não.
Já tem bastante gente aqui no Facebook, viu, pastor? Que legal. Tem bastante gente. A Ana Júlia mandando boa tarde. Anne Caroline mandando boa tarde. Glauci mandando boa tarde. Ama esse programa. O André Almeida. Ronaldo. Edival Camargo mandando um olá. Olá, Ronaldo e Edival. Deus abençoe vocês. E eu vou fazer a primeira pergunta. O que se trata esse filme? Eu sei que é a história do Bispo Edir Macedo, mas eu sei que ele já marcou já por ser a maior bilheteria nacional. 11 milhões, mais de 11 milhões de ingressos vendidos. Então, o que atribui a tanto sucesso? Porque nós conhecemos um pouco da história da igreja, conhecemos um pouco da história do bispo, e agora isso no filme. O senhor acha que isso é o sucesso desse filme, pastor Nilton? Olha, todas as igrejas, aliás, todos os líderes de igrejas passaram por alguma história, não é? História de lutas, de dificuldades, enfrentaram barreiras, seja a igreja que for. E a Igreja Universal, ela tem uma história que traz a curiosidade dos espectadores, porque houve um episódio no passado onde o bispo chegou a ir preso por uma perseguição religiosa, enfim, problemas adversos, pessoas querendo parar o crescimento do evangelho, enfim. Teve esse problema que muitas pessoas nem eram nascidas e que hoje estão na igreja ou na Igreja Universal, ou até mesmo na Igreja Filadélfia, ou em alguma outra igreja, que tem a curiosidade de saber qual foi a real e verdadeira história. Porque nada melhor do que a pessoa que viveu uma situação para contar como ela foi de fato e de verdade. Então surgiu a ideia de fazer uma trilogia, serão 3 filmes. Já tem as 3 biografias escritas, então a primeira foi retratada através desse filme. E serão 3, o ano que vem terá outro e depois mais outro, até chegar no Templo de Salomão, que foi o maior feito da Igreja Universal através da liderança do Bispo Edir Macedo. Entendi. O senhor assistiu o filme? Assisti. O senhor me convidou, não podia, que eu tinha um compromisso. Qual o momento mais marcante desse filme para o pastor Nilton? Olha, para mim, foi no momento em que ele se viu numa situação em que ele teve que realmente usar a fé. Porque ele frequentou algumas igrejas, ele era um evangelista, ele era muito dado à obra de Deus e tinha o alvo de ganhar almas, e tem até hoje. Vê que ele tem 73 anos, você não vê ele na televisão, em programas de entretenimento, ou pra lá e pra cá, ou no shopping, ou ali, ou lá. Você encontra ele dentro da igreja, com 73 anos, viajando. Hoje são 190, quase 200 países em que a igreja já está estabelecida, e ele visita todos os países, passando a mensagem, a palavra de Deus, que é a mesma do começo, que é a visão de ganhar almas. Então chegou um dado momento que ele pertencia a uma igreja, a Igreja Nova Vida, e lá... Rio de Janeiro, isso, né? A Igreja Nova Vida, e lá ele decidiu sair da Igreja Nova Vida, porque ele não teve a oportunidade de fazer o trabalho que ele queria fazer, e ele então foi para a igreja que hoje é a Igreja da Graça. O bispo o missionário R.R. Soares é cunhado, é casado com as irmãs, é concunhado, né? O missionário R.R. Soares é casado com a irmã do bispo Edir Macedo. Ele era da Igreja da Graça. E lá ele teve alguns cargos, trabalhou, e chegou um momento que ele decidiu fazer como o Espírito Santo havia revelado a ele. Porque eu quero deixar bem claro aqui que não quero ofender com o que eu vou dizer. Mas às vezes se começa uma igreja com 3, 4 pastores,
3, 4 amigos que deixaram a denominação e abrem um novo ministério. Não, ele começou sozinho. De um se constituiu milhões hoje em dia. De um só. Por isso que é louvável o filme. Então falou... foi nesse momento em que ele teve que crer de fato e de verdade. Ele tinha 18 anos de funcionalismo público. Ele pediu as contas, ele trabalhava na Telerge, era professor de matemática e todos acharam um absurdo, porque aos olhos humanos, 18 anos de serviço público, ele está com a vida garantida, uma aposentadoria garantida. E ele deixou para trás e partiu então para a fé da evangelização no Coreto, com a caixinha de som, e ali juntou 10, 20, 30. A sua mãe, eu tô falando aqui, pessoal. Eu estou relatando aqui o filme. A sua mãe, ele então chegou um dado momento em que ele viu que o Coreto não tinha condições de ficar ali, eram muitas pessoas pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo visitas, e então ele pediu para que a mãe dele fosse a fiadora em um galpão. Exatamente, que era uma antiga funerária lá no Rio de Janeiro. E aí a mãe dele foi a primeira que confiou. Ele hoje mantém ainda aquele prédio, né? Mantém hoje é da Igreja Universal. Hoje o prédio. Hoje funciona lá um departamento da igreja, tem o núcleo de oração, até mesmo porque a Catedral Mundial da Fé da Igreja Universal é no Rio de Janeiro, não é no mesmo bairro. Então, o que aconteceu? A mãe dele acreditou, ele alugou o galpão e aí começou a história da Igreja Universal. Nasceu a Igreja Universal. Quantos membros? O senhor falou que está em 200 países. O senhor tem quantos membros, mais ou menos? Eu sei que são 10 mil templos no Brasil, 8 milhões de membros. Né? Para fora, Brasil? Para fora eu não tenho a dimensão, porque quero ser bem claro, a Igreja Universal não é igual no Brasil, por exemplo, na Índia. Nós temos 6 pastores na Índia lá que passam apurados lá na Índia. Né? Na China a gente tem a intenção, mas tem um pastor lá evangelizando no meio de milhões de pessoas. Então é mínimo, não é mais, já fincou bandeira ali e tem levado o nome de Jesus. Isso nós temos um pouquinho da noção, porque a gente tem pastores da nossa igreja, da comunidade de Filadélfia, que nós temos igreja na África. E aí quando manda a foto da igreja da África, como e a igreja como nós temos aqui, eu falo, Deus, muito obrigado, então, porque lá eles adoram com toco de árvore, sentam em cima do toco de árvore, a céu aberto e ali adorando sem caixa de som, sem ar-condicionado, sem nada, e adorando a Deus. Falando do crescimento da obra de Deus. Depois do Brasil, o maior país onde o Ministério da Igreja Universal cresceu, e eu digo que é grande, é na África. Depois é a Argentina, depois a Europa. Na África lá tem um projeto Crivella, não é? Exatamente. Ele que foi o primeiro mandado para lá, que abriu as portas, Pastor enfrentou Marcelo barreiras. Crivella, que hoje é prefeito... Enfrenta uma batalha no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, que não é mesmo. fácil, né? Não. Deixa eu ler aqui que... Por favor. eu ler aqui que já tem bastante mensagem, que senão daqui a pouco eu não consigo ler, pastor. Ó, deixa eu ver aqui, ó, o Vicente Santos mandando um oi, a Alzira mandando um oi também, o Marcelo Dorta mandando... Marcelo Jesus Dorta, ó, o nome... Jesus Dorta. Maravilha. Marcelo mandando boa tarde, o Marcelo falando, admiro o pastor Nilton, homem muito inteligente. Amém, Deus abençoe. Obrigado, você, Marcelo. Meu primo Fernando, lá de Brasília, mandando um oi, um beijinho aqui pra mim. Um abraço, meu primo, amo você. Sandra Cristina dizendo assim, ó, parabéns pelo programa, agradeço pelo almoço que ganhei no Dia das Mães. Programa, acho que não tem nada a ver esse programa. Fiquei muito feliz. Foi muito bem recebida. Obrigado, Sandra. Continue indo lá no Sabor com Louvor. Daqui a pouquinho vou falar do Sabor com Louvor. Bernadette Gropo. Boa tarde, estou conectada na palavra. É a Bernadette Gropo. Da Boa Vista. Bom final de semana a todos vocês. Beijo, amém. Minha mãe, dizendo aqui a Lázara. Parabéns, esse programa
tem tem temas muito interessantes. Sônia Aparecida também mandando joinha. Bastante gente aqui, pastor, bastante Sim. compartilhamento. Se você quiser Graças mandar uma a Deus, pergunta, né? manda uma pergunta aqui pro pastor. Cleiton, eu trouxe não queria cortar, mas já cortando, eu trouxe uma Bíblia, que é a Bíblia da comemoração dos 40 anos da Igreja Universal este ano. E é uma Bíblia que foi feita com muito carinho. Por quê? Porque ela é uma cópia fiel da original. Há alguns estudiosos que dizem que é a que mais se aproxima. E ela tem as anotações do Bispo Macedo desde quando ele começou lá atrás. Nós temos bíblias de estudo, bíblias que fazem referências a versículos, capítulos, mas aqui estão as anotações do Bispo Macedo com o espírito da fé. Quando você lê o versículo, lê o capítulo, embaixo estão as anotações, passando o espírito daquela palavra. Então eu trouxe aqui de presente para você e vou fazer o seguinte, já que nós temos vários conectados aqui, vou sortear, colocar uma à sua disposição para que você sorteie. Na segunda-feira eu faço chegar às tuas mãos e você combina com a pessoa que ganhar. Mas essa daqui é sua. Então, muito Sua obrigado. e da sua esposa. Ganhei uma obrigada. Bíblia. Bíblia com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo, Universal, 40 anos. Obrigado, eu gosto muito. Eu tenho umas 10 Bíblias, amor, a gente tem? Mais ou menos. Eu gosto Bíblia muito de é todas demais, as né? linguagens, de todos os estudos. Quando eu tenho dúvida nenhuma, eu procuro na outra. Então, assim, é muito bom. Obrigado. E, ó, então, para você que está compartilhando o programa, já vai ganhar uma Bíblia. E aí, eu vou levar essa Bíblia até você. Então, compartilhe o programa, curte a nossa programação de hoje, que vai ganhar a Bíblia com as anotações do Bispo Edir Macedo. Daniele. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você se emocionou em algum momento do filme que te fez chorar? Sim. Ou não? Este foi o momento em que me tocou com a unção do Espírito Santo. Porque quantas vezes nós enfrentamos situações difíceis e a gente se vê tomado pelo medo, pela dúvida, pelas pressões do mundo. E naquele momento, ele ali confiou só em Deus. Porque se você está vivendo um problema e você passa a olhar para aquele problema e tira os olhos de Deus, você se enfraquece. Quando você olha para Deus, você se fortalece. Que foi o que aconteceu com ele. Que naquele momento, mesmo não tendo nada, se vendo sozinho, nadando contra a correnteza, ele se tornou um gigante da fé. Ele se tornou uma pessoa forte da fé, e isso ele tem feito até o dia de hoje. Então, isso me marcou muito, me ensinou muito. Eu tenho uma palavra que... Eu tenho 24 anos de evangelho. E uma palavra que me sustenta, porque o dia que eu cheguei na igreja, o pastor estava lendo. Depois, no final, se eu tiver a oportunidade, quero mostrar aí até na própria Bíblia que eu te dei. Esse Vou ter que versículo, abri-la, então. pode abrir. Esse versículo, essa palavra que me fortalece até o dia de hoje, não é? Às vezes a gente... eu ia deixar para o final, mas já quero dar uma introdução. Às vezes, o senhor já lê agora. Às vezes, abre em Josué, por favor. Às vezes, a pessoa passa por situações e ela esquece de olhar para trás. Quantas foram as vezes que Deus já deu vitória, que Deus já sustentou, que Deus o fortaleceu. Tá, Posso ler já? Josué, por favor. Então, vendo essa atitude do bispo em enfrentar, em olhar para frente, e depois foram várias passagens de enfrentamentos, e ele teve que manter a fé, em Josué, porque Josué, ele, um líder, mas que antes de ser líder, ele servia a Moisés, que era servo do Deus vivo. É verdade. Então, Moisés era servo do Deus vivo e Josué era servo de Moisés.
Josué viu abrir o Mar Vermelho. Josué sabia que aquele povo saiu do Egito. Josué viu as maravilhas que aconteceram no decorrente aos anos em que eles estavam caminhando ali pelo deserto. Mas, de repente, à beira do Jordão, para atravessar o Jordão, Moisés morre. Moisés morre, Josué fica cabisbaixo. Josué fica sem chão, não é? E o povo que viu essas maravilhas no deserto, que viu as maravilhas, quando viu a mão forte de Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, estava murmurando. Estava olhando para as dificuldades e pressionando Josué. Josué, então, estava cabisbaixo. Mas eu pergunto, qual é mais fácil, abrir um mar ou abrir um rio? Não é? Eles estavam diante de um rio, mas Deus já tinha aberto o mar, poxa. Não é? E nós, hoje, rio, o maior rio que tem no mundo, eu acho que é o Rio Amazonas, se eu não me engano. Devo estar errado, o Tuba pode me corrigir. Não, o Rio Amazonas é o maior rio. Mas você imagina um mar que é uma imensidão. Então, Deus já havia aberto o mar e agora eles estavam ali diante de um rio. Mas as dúvidas, o medo, as dificuldades começaram a pressionar a fé e eles começaram a murmurar. Muitos queriam até voltar. Diziam, olha, não é melhor a gente ter morrido lá no Egito comendo cebola como escravo? E quantas são as pessoas que hoje passam por uma situação difícil e de repente até blasfema. Verdade. Diz, por que eu não morro logo de uma vez? Tô sofrendo, ninguém olha para mim, e ninguém faz isso, ninguém faz isso. Aí veio essa palavra que há 24 anos me sustenta. Se você for lá no meu gabinete, a Bíblia está aberta e está grifada nessa passagem, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso Deus falando para Josué. E aí ele arremata e fala, olha, Josué, preste atenção. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou contigo por onde quer que andares. Então, esse versículo, essa passagem é que me fortalece também. Mas eu acredito que deve ter fortalecido o Bispo Macedo lá também, porque o nosso objetivo, nós cristãos, é de fazer a palavra de Deus sair do livro e se cumprir na nossa vida. Verdade. Porque nós acabamos de falar aqui, Moisés morreu, Abraão morreu, Jacó morreu, mas nós estamos vivos. Então, eu sempre falo do Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Josué, mas eu quero mostrar o meu Deus, porque eu estou vivo também e eu quero que eles apareçam na vida das pessoas. Glória é isso a Deus, aí. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar aqui um pouquinho do Sabor com Louvor. Opa! Restaurante e lanchonete Sabor com Louvor. Lá você encontra no almoço, pode ser no self-service por quilo ou à vontade. Lá também tem marmitex, prato feito. Se você quiser também, de quinta a domingo à noite está aberto para você comer o melhor da comida também com o melhor do louvor, tá bom? Se você quiser passar lá, fica na Praça Nações Unidas, número 160, na Boa Vista. O Disque Marmitex é o 37010190. E se você quiser mandar um WhatsApp lá para Madalena, manda lá pedindo a sua marmita no 981 12 2009. Restaurante Sabor com Louvor, tá bom? Antes de eu passar para a pergunta aqui pro Valmir, que é a parte mais polêmica do nosso programa, o Pastor Nil, as perguntas ali dele... Estou acostumado, 24 anos de Igreja Universal, estou acostumado. Então, deixa eu colocar, deixa eu fazer aqui, tem duas pessoas que falaram aqui, ó, pro senhor, Pastor Nilton, ó, a Marli Guinelli. Oi, boa tarde, pastor, adoro ouvir a Universal.
pois sou mãe da obreira Nath. Que bacana. Parabéns, pastor, por falar das obras de Deus e glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Parabéns. A Idair manda um abraço, Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, Idair, a Marli e o Marcelo Dorta aqui também, ó. Primeiro falando na Júlia, falando, amo esse programa. Obrigado, Ana Júlia. Sandra Batista mandando um oi pra gente. Oi, Sandra, Deus abençoe. Aí o Marcelo Jesus Dorta manda assim, ó. Quando vou à Câmara, gosto de escutar o pastor se pronunciar. Queria assisti-lo na igreja um dia que o senhor estivesse pregando. Será que tem o dia e o horário para informar para mim? Ele faz essa pergunta. Então, Marcelo, como eu sou um pastor que fui... Se eu falar tirado, a pessoa vai pensar que eu fui... Porque o altar, aonde nós estamos, é o nosso altar. A Igreja Universal, exatamente, eu estou licenciado e eu não tenho, assim, uma igreja para ter a responsabilidade de pregar, de cuidar ali, porque eu estou no braço político. Porém, eu sou mais pastor do que vereador. Por quê? Porque eu saí dali com o intuito de trabalhar, mas eu ainda tenho a missão pastoral. Hoje eu faço celebrações, cerimônia de casamento e curso de batismo e realizo os batismos. Por quê? Porque a Igreja Universal é diferente de outras. Temos igreja em que o pastor trabalha, tem o seu trabalho secular, ele é advogado e é pastor. Na Igreja Universal não, o pastor é só pastor, das 7 da manhã às 7 da manhã, dia e noite. Se você bater lá na igreja de madrugada, tem alguém dormindo lá. É rádio 24 horas, é televisão, é 5 cultos todos os dias. Mas esporadicamente, eu sou convidado para ir nas igrejas dos bairros, ministrar a palavra, dar a palavra, participar de correntes, enfim. Mas é só você ficar ligadinho aí no meu Face que eu aviso sempre aonde eu estou nas quartas-feiras, ok? Maravilha, glória a Deus. Então, ó, curte e compartilha o nosso programa, ó. Você vai ganhar uma Bíblia igual essa aqui, ó, uma Bíblia de comemoração dos 40 anos da Universal, com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo, um presente do pastor Newton, tá? Meu amigo Valmir Tuba. É eu. Vamos lá. Bora perguntar. Vamos lá. O que você tem que perguntar aí sobre Na o realidade, filme a minha pergunta é mais uma curiosidade temporal de hoje mesmo, que aconteceu isso lá atrás. Sim. No filme, relata um pouco sobre a aquisição da Rede Record pela igreja. E lá atrás houve muita polêmica, o dinheiro que entrava, de onde veio, quem veio, o que eles estão fazendo, que a igreja não pode ter uma rede de televisão, porque ela tem que ser só igreja. E foi perseguido, e perseguiram muito, tanto que as outras emissoras até algumas entraram com processo. Algumas entrou com processo, entrou com perseguições terríveis. Para mim tem uma né, vamos falar grande, mas uma emissora concorrente entrou com uma campanha em cima da compra muito violenta. Teve uma cena, eu acho que no filme do Bispo, brigando com o Silvio Santos. Sim, foi na compra. A sua pergunta é de um oportunismo imenso. Porque pra gente poder esclarecer. Na realidade, trazendo para hoje. Porque a Record não é só a Rede Record, né? Tem a Rede Família, que também pertence ao grupo. Ainda existe? Ou é mais, vamos falar assim, a perseguição em cima da compra? Ou não? Agora já aceitaram, já deixaram de lado? Houve 21 processos em cima da Igreja Universal acusando o Bispo Edir Macedo. Ele venceu todos. Todos os processos. Não tem nenhum que ele foi condenado. O que acontece? Essa visão lá atrás, vamos responder primeiro a questão do dinheiro, da aquisição. Não é escondido de ninguém que tudo que tem na Igreja Universal, quem dá é o povo. Nós temos a plena e absoluta consciência, por isso que é um trabalho sério, que tem pessoa que deixa de comprar 1 litro de leite e coloca uma oferta em cima do altar. Então, é santo, a obra é santa. Mas houve isso. Aonde tem ser humano, acontece falha. Agora, a obra, ela é santa e ela vive de doações, não é? Agora, as doações feitas na Igreja Universal são revertidas
para a própria obra. Tanto é que nós temos catedrais de 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Tem o Templo de Salomão, que foi 500 milhões. Quem fez isso? Foi o bispo? Foi o povo. A direção é da igreja, mas é o custeio do povo. Agora, essa visão da televisão, do alcance, foi do próprio Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso falar aqui abertamente, nós vemos o diabo trabalhando na internet dia e noite. Dia e noite. E às vezes a pessoa tem tantos problemas que ela não consegue nem levantar da cama. A única coisa que ela consegue é ligar a televisão. Não é? Ela não consegue chegar até uma igreja. Então essa visão o bispo teve lá atrás, que nós poderíamos alcançar pessoas através dos programas de televisão. Agora, eu te pergunto, a Rede Globo é a que mais critica a Universal, mas por que ela não aluga horário pra gente? A Universal quer alugar o horário da Globo? Se alugar, Porque você acha que a gente não vai? Por isso que eu ia falar agora. Eles não alugam, eles nos odeiam. Agora nós sabemos muito bem... Todas as emissoras têm um programa. A Rede Globo não, mas nós sabemos o porquê. O que está por trás de tudo isso. Não é? É a grande audiência que o mal não quer que as pessoas cheguem até o Senhor Jesus, seja desta ou daquela igreja. Então, essa visão ele teve. Porém, televisão é concessão. Sim. Não é? Ela não pode ser só igreja 24 horas. O maior prazer nosso era ficar dia e noite na TV fazendo programa. Porém, não pode. Ela tem que ter, quando é TV aberta, ela tem que ter os programas seculares. Ela tem que ter entretenimento, ela tem que ter jornalismo, ela tem que ter novela, ela tem que ter, senão se perde a concessão. Então, o porquê de ser à noite? Porque à noite é quando a pessoa que sofre com insônia liga a TV. Quando a pessoa está sofrendo, liga a TV. Quantas pessoas se converteram, não só na Universal, mas em outras também, que estavam à beira de dar um tiro na cabeça e de repente ligou a televisão, viu um pastor falando. Beber veneno, inúmeras pessoas que viram o pastor falando e se entregaram para Jesus e hoje têm a vida transformada e estão aí. Então essa é a visão. E não é só TV, nós temos as plataformas digitais que o trabalho é 24 horas. Pastores que não estão no altar, assim como eu estou na política, pastores que não estão no altar, mas trabalham no site, trabalham nos blogs para atender dia e noite. Nós chamamos de pastor virtual. E a Universal lançou, eu não sei se foi início desse ano, tipo de um Netflix, né? É Universal Filmes, alguma coisa assim. Univer.com. Univer.com, Isso. né? São só filmes, praticamente todos os filmes evangélicos. Exatamente. Que tem e os ali, cultos, né? Também. Você pode... A Univer.com. Você pode acessar Univer.com. Você tem 1 mês de acesso gratuito. E depois aí, é claro, você tem que adquirir, mas é um preço irrisório. Se eu não me engano, é R$ 29,90 por mês, para a pessoa poder ter todos os filmes evangélicos, assistir ao vivo os cultos e assim por diante. E o Templo de Salomão, já faço até um convite aqui para os irmãos. Dia 28 de julho será o dia do meu aniversário e nós teremos uma santa ceia para todos os irmãos de outras denominações lá no Templo de Salomão. Quem vai fazer é o próprio Bispo Macedo, a celebração. Vai ser muito bacana, nós devemos sair daqui com a caravana de irmãos e vamos participar. Já fica aqui o convite. Se você for lá no Templo de Salomão, falando de visão, né? Nós temos 10 mil poltronas e 1.200 dela a pessoa que for assistir o culto, que ela recebe o culto full time, em inglês e espanhol. Ela tem um fone de ouvido que ela coloca aqui e ela assiste o culto. Simultânea, é a tradução simultânea. Maravilha. É muito. Então, que isso beleza. É visão de alcance. Porque no fundo, qual é o nosso objetivo? Ganhar almas. Não é ganhar almas para o reino de Deus. E falando do Templo de Salomão, eu estive lá uma vez, já fui lá para visitação, não participei de nenhum culto. E
ficou um cartão postal ali do é Brás ali, não é? No Brás. Do Brás O ali Brás em São Paulo. Ficou... desculpa quem está nos ouvindo que mora no Brás, mas o Brás é um bairro feio. Não, né? ficou que muito ficou muito bonito ali, e muito atrativo. Na Avenida Celso Garcia? Exatamente. Na Avenida Celso Garcia, ficou muito Agora- Ali era a antiga igreja ali? No terreno Então, ali, agora igreja, não é? falando da compra da Record, nós vamos chegar na compra do templo. Desculpa se eu estou usando aí. pode. É isso que eu quero. Daqui a pouquinho eu só vou encaixar mais uma pergunta aqui, que Perfeito. essa eu tenho que perguntar. Não tem problema. A compra da Record. Então, o bispo teve essa visão. Nós vamos ganhar alma. E a Record, gente, para quem está nos ouvindo e tem aí 20, 25 anos, 18 anos, 17 anos, era uma rede de televisão falida. Não é a Record de hoje, não. Todos diziam Era que falida. Era uma manchete, ia fechar em Só pouco tinha tempo. problemas e dívidas. Tanto é que é uma coisa nossa, mas pastores abdicaram da sua ajuda de custo durante 5 meses. Entendeu? Eu era pastor lá numa cidade chamada Porto Primavera, não sei se alguém conhece. Não conheço. Divisa do Mato Grosso com o estado de São Paulo e Paraná, e a gente comia o que os outros davam, batata, enfim, bem interior, né? A gente vivia do que as pessoas se solidarizavam com a causa ali. Mas esse empenho foi de todos. Oração em cima de oração, porque tinha prazo para poder pagar as prestações. Pastores de São Paulo fizeram as voltas da muralha de Jericó em volta do quarteirão da Manchete à meia-noite, durante 52 dias, debaixo de chuva, de madrugada. Foi uma batalha espiritual. Pronto. Aí se deu a compra da Record. Ou seja, se comprou. Não foi um caminhão de problemas, foi Não, começou a perseguição. uma milhares de problemas, E aí, como resolver? Aí que foi, Deus foi capacitando através da unção do Espírito Santo. Hoje nós temos pastores que são advogados, pastores que são jornalistas, pastores que são administradores, porque foi crescendo. E crescendo também a responsabilidade de manter a igreja na fé e crescer com o seu patrimônio, não é? Para que hoje em dia, não quero menosprezar nenhuma outra, mas a Igreja Universal foi o impulso que deu para a música gospel, para microfone. É uma coisa simples, mas foi uma das primeiras que começou microfone sem fio, grandes templos, cultos em estádios. Foi a Universal que puxou. E graças a Deus, Deus usou para puxar. Hoje somos muitos. Ela se tornou uma referência. Exatamente, né? exatamente. Então, Deus usou muito. Mas por que Deus usou? Porque Deus olhou para a intenção do bispo, do coração do bispo. Tanto é que hoje ele tem 73 anos. Se ele quisesse falar, agora eu vou viajar o mundo, tá? Vocês cuidam aí que eu vou... Não quero mais. Fazer isso aí. Claro que Ele podia, claro que mas não, podia. Ele está lá. De vez em quando, de domingo, eu passo lá, eu vejo a pregação ao vivo lá. Ele está lá, Salomão. ele dá a palavra todo dia, às 6 da manhã ao vivo, aí se repete meio-dia e meia-noite, mas 6 da manhã, da onde ele está, ele fala. É uma pessoa que está ativa, ganhando almas, almas para Deus. Pastor Nilton, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora voltada para o filme. Claro. Voltado só para o filme agora. O elenco do filme tem nomes conhecidos dos telespectadores, como Beth Goulart, Dalton Victor, André Gonçalves. O que você achou da escolha desses atores para fazer o filme do Bispo Edir Macedo? Até vou pedir para o Gustavo passar um pouquinho dos trechos do filme, se ele puder passar enquanto o Pastor Nilton responde. O que você achou da escolha desses artistas renomados para fazer o filme? Olha, precisou, em primeiro lugar, de profissionalismo, né? Tanto de quem fez a biografia, que foi o Douglas Tavolaro, mas aí tirar do livro para passar para o filme, se contratou um diretor norte-americano, e aí com as direções dele, que é um profissional de filmes renovados, ganhador de Oscar, então
ele veio com a proposta para o Brasil e começou a estudar atores, atrizes. O que faz o papel principal, ele já é ator da Record, não é? E ele aceitou e fez um laboratório. Você vê que ele emagreceu para incorporar a o Petrônio Gontijo, né? Isso. Ele já fez o irmão de Moisés no filme nos 10 Mandamentos, né? Nos 10 Mandamentos. Então ele já estava engajado nesse termo evangélico, não é? Já tinha uma noção. E essa cena dele na prisão, tem fotos em jornais, tem Exatamente. muita coisa, Inclusive, talvez as pessoas não saibam, mas o juiz ou é o delegado que na época condenou e atuou na prisão do bispo, hoje está preso lá no Cadeião de Pinheiros, e quem cuida são os voluntários da Igreja Universal que cuida do camarada lá. Olha só que situação. O outro ministro da época Pode faleceu. voltar para nós aqui, enfim. Gustavo. São coisas que vão acontecendo, né? E que Deus mostrou a diferença. Mas maravilha. Então, foi totalmente profissional. Foi essa escolha. profissional a escolha. E o que os atores, o senhor chegou até o senhor, o que os atores acharam de fazer Olha, eles estão maravilhados, porque já estreou em 70 países. E eles estão viajando os 70 A história é países. fascinante, né? A estreou, que... acho que foi dia 26 do mês passado, estreou no Japão. Todos estavam lá, e qual artista que não gosta de ser, não é, de distribuir autógrafo, ser aplaudido pela plateia? Eles estão aí vivendo o melhor momento, creio eu, da vida deles, embora Beth Goulart, uma atriz já renomada, mas tem declarações dela que foi muito forte fazer esse filme, porque ela sentiu a presença de Deus como nunca tinha sentido antes. Maravilha. Mais alguma pergunta, Daniela? Quero sim. A Rede Record, ela é conhecida por promover também novelas bíblicas, né? E fazem parte de muito sucesso, como foi no caso dos 10 Mandamentos, em 2015. Que também virou filme. E agora a novela Apocalipse, que está na reta final, né? Essa também é uma forma de evangelização? Exatamente, com certeza. As mídias cinematográficas, elas chegam em vários... Aliás, não foi só voltando um pouquinho, não foi só no cinema exibido o filme do Bispo Edir Macedo. Eu exibi aqui na Fundação Casa, para todos internos, em todos os presídios do Brasil, porque no começo do ano, no começo do ano passado, ou foi desse ano, nós tivemos em Natal aquela situação terrível, onde uma rebelião, morreram vários presidiários. O bispo teve uma visão profética de abrir 2.000 templos dentro de 2.000 presídios. E nós estamos nessa missão aí, inclusive aqui em Limeira já fazemos no CR de Rio Claro, no CDP aqui entre Limeira e Santa Bárbara. Estamos trabalhando e muito dentro dos presídios. Então foi levado o filme. Aonde não tem cinema, nas cidades do Nordeste, foi comprado um ônibus, e esse ônibus percorre as cidades onde a pessoa nunca teve acesso ao cinema, e ali arma-se uma tenda, 2.000 cadeiras, e exibe o filme, e as pessoas ficam maravilhadas. Então, esta ideia de transformar em filme, porque, como eu disse, o alvo é ganhar almas. Tem pessoas que não têm tempo de ficar em frente a uma televisão acompanhando uma novela, mas gostam de ir no cinema. Não é? Se reduz a novela, uma novela de vários capítulos, em 1h30 de filme. Então tem pessoas que preferem. E a nossa intenção é alcançá-las. E eu falo isso e provo. Nós temos programas de rádio 24 horas por dia. Talvez a pessoa fale, mas gasta-se um dinheirão na rádio, na TV, mas a intenção é almas. Porque né? se trouxer uma alma, já vale a pena. Já. Porque quanto tempo já tem os programas de rádio e TV? Se trouxesse tanta gente, não tinha onde a gente pôr pessoas. É verdade. É ou não é? Verdade. Então, e agora teremos a próxima novela, que vai ser um sucesso
absoluto a novela chamada Jesus. Que se você pesquisar aí na internet, você já vai ver os make-off, enfim, vai ser de muito sucesso. E acredito, a intenção é que ela passe os telespectadores do filme... aliás, da novela Os 10 Mandamentos. Verdade. Ó, bastante gente querendo ganhar a Bíblia aqui, viu? Fernando legal. Manfrini mandou aqui no WhatsApp que quer ganhar a Bíblia. A Laine falou, Dani, boa pergunta, Dani. Ó, gostou da pergunta que você fez. Eu acho que é a pergunta que a Laine queria fazer. Abraço, Laine. Sônia Aparecida, Maria Rosa, a Glauci colocou aqui, ó, todo aquele que abre mão de viver o seu querer passa a viver o querer de Deus, sempre Amém. haverá perseguição. Com certeza. Isso é verdade. Marcelo quer ganhar a Bíblia. O Marcelo Jesus Dorta colocou aqui que quer ganhar a Bíblia. Quero ir na caravana de aniversário do pastor para o Templo de Salomão. Só me ligar. Quero ir. Então entra em contato com o pastor. Não é aniversário meu. Calhou de ser no mesmo sendo uma dia. Santa Ceia, Mas é a comemoração dos 40 anos da Igreja Universal. Ele falou que quer conhecer, pastor. Eu acho que ele Pode entrar em contato comigo. Templo. Então, Marcelo, entre em contato com o pastor Nilton. Se você entrar no Facebook, tem lá o pastor Nilton no Facebook. Isso. Alaine Dantas, Deus fiel, um milagre. Deus fiel, um Deus de milagres. Amo servir a Deus. Glória a Deus, Amém. Laine. Deus abençoe você. Valmir, estamos caminhando para o final já do programa. 4h16. Tá Quando quase o papo é acabando bom, aí. passa muito rápido. Olha, eu costumo dizer para os meus amigos lá no programa de rádio, falar do poder de Deus, a gente passa uma noite inteira falando e não se cansa. É verdade. Não se cansa. Vamos caminhar para as perguntas finais aí, Valmir. A pergunta é relacionada à TV, aos programas da TV mesmo. E quando você liga hoje a televisão, você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai assistir, porque você não sabe aquilo que vai te encher, né? Porque me fala assim, o coração fala do que a boca tá cheia. Mas como você liga na Record, você fala... que o coração tá cheio. Isso. Você põe na Record, os 10 mandamentos, você fala, uau, olha a história que eles passaram. Todo o enredo, toda a escrita ali, eles tentaram ser fielmente à Bíblia. Tiveram que colocar assuntos a mais para dar um desenrolar. Na história de Jesus, eles vão usar basicamente os evangélicos. Esses atores, quando eles são escalados, eles também, se o pastor sabe, eles também são, não é obrigado, mas são convidados a ler a Bíblia, para conhecer um pouquinho mais a história de Jesus por causa da história ou não? Ou é só o roteiro mesmo? Aí eu já vou até colocar uma coisa que eu vi na internet, porque uma novela que me chamou muito a atenção, que eu fiquei assistindo quando podia, era José. E hoje está passando de novo. E eu vi o ator principal do José, não o que fez o primeiro, o que fez lá quando virou governador. Sim. Ele falou que a história de José impactou tanto a vida dele, que dali para frente ele começou a ser um leitor da Bíblia. E são vários atores que se converteram depois de começar a reproduzir histórias bíblicas, né? Que frequentam, principalmente no Rio de Janeiro. Nós temos em Botafogo uma igreja, que ali é reduto dos artistas, que é frequentada por muitos artistas de televisão e, na sua grande maioria, aqueles que fazem, que retratam as novelas, os filmes bíblicos da Record, que começaram porque, além de profissionais, eles se encontravam com problemas internos, não é? Que viram que só... eu vejo todo mundo por fora, mas quem enxerga por dentro é só Deus. Não é verdade? E isso é muito bacana. Eu creio que já é um fruto dessa visão que Deus vem dirigindo. Tanto é que a unção, você falou da Record, eu vejo que a unção está na Record, na sua administração. Porque o artista, ele trabalha, ele faz sucesso na Record, aí de um dia para outro ele larga e vai embora para outro. Não são todos, é claro. Mas perde aquela unção, aquela visibilidade. Ah, mas não é isso. Pode ser que não seja, mas eu acredito que é. Né? É isso aí. Daniele, tem mais alguma pergunta para o pastor Nilton? Cuidado, hein, Dani? Acredito que as perguntas minhas já foram todas feitas, né? E eu particularmente, quando tenho
a oportunidade, eu gosto muito de assistir o José. Sim. Né? É um horário que a gente deita para dar uma relaxada, uma descansada. E às vezes eu assisto. Não são todos os dias que a gente tem a oportunidade, mas é É bacana. Muito bacana. Tem alguma previsão já pro próximo filme da história da biografia do Bispo Edir Acredito Macedo? que dentro de 2 anos, né? Porque até passar em todos os países onde Já está sendo Não, filmado? Já está sendo preparado já ou não? acredito que sim, né? Eu acredito que já até foi. Não é? Agora. Até... Então, Só que aí é com outros atores, né? Porque vai 2019, mudando. 2020? Eu acredito que sim. Até chegar na construção do Templo de Salomão. Que bacana, isso é muito bacana. Bom, pastor, agora eu quero entrar num outro assunto que eu acho que até o Valmir queria entrar também. Essa é uma pergunta que eu fiz ali, porque se eu podia fazer. Claro, deixei pro final. Pode ficar à Nós temos vontade. 9 minutos. Sim. Eu queria mais falar da história da igreja. Eu sei que não falamos tudo. Se a gente for colocar aqui, tem muita coisa para perguntar. São 40 anos. Eu tenho muita, então, 40 anos. Eu tenho muita pergunta para fazer aqui. Perguntas polêmicas eu tenho aqui. Sim. Por exemplo, em questão principalmente de financeiro, que é o que mais envolve em polêmica a igreja. Não vai dar tempo de fazer. Mas eu não podia deixar o Valmir não deixar dele de perguntar sobre o seu projeto de crack. Então, eu vou deixar o Valmir fazer a pergunta. Claro. E o senhor tem aí 8 minutos para responder. Tá bom. Agora, as pessoas que enviaram perguntas e não puderam ser respondidas por causa do tempo, se quiserem enviar no meu Facebook, eu respondo com a maior tranquilidade. Inclusive, vou até falar aqui de novo da Bíblia. Eu acabei de receber uma mensagem inbox aqui, estava lendo aqui no meu celular, de uma pessoa que curtiu a página Conectados na Palavra. Ela falou, puxa vida, eu também compartilhei. Mas e quem curtiu a página? Então, eu vou fazer diferente com o sorteio da Bíblia. Ó. O sorteio da Bíblia vai ser para quem compartilhou o programa de hoje e para quem curtiu a página Conectados na Palavra. Então, eu vou deixar uma semana, como eu vou pegar a Bíblia só na segunda ou na terça, vou deixar uma semana para você que compartilhou o programa curtir também a página do Conectados na Palavra, e sábado que vem eu sorteio essa Bíblia aqui no programa ao vivo, para quem curtiu a página e para quem compartilhou o programa, tá bom? Então você que compartilhou o programa agora, curte lá a página também, Conectados, Facebook/Conectados na Palavra. Curte que você vai estar concorrendo a essa Bíblia. Só para jogar uma pitadinha aí nas perguntas que eu sei que é no ramo financeiro, você enganar uma pessoa é até fácil, mas 8 milhões de pessoas, não é verdade? Tem uma E pergunta. outra, pode fazer. Eu tinha uma pergunta para fazer, eu vou fazer, já que o senhor tocamos nisso, depois o senhor Porque vai as diminuir o pessoas tempo falam que a responder gente sobre o seu engana, projeto. que mente, Uma outra hora, que quando a gente só falar sobre o projeto, Mas é não tem assim, ó, problema. pessoas falam que a Igreja Universal toma o dinheiro das pessoas. Eu sempre falei aqui em alguns outros programas que nós fizemos que a oferta, a pessoa dá se ela quer, ninguém força. Ah, mas a Universal, o pastor força a barra, o pastor pede chave de casa, pede chave de carro, faz não sei o quê. Mas a oferta eu faço se eu quero. Como que a igreja vê? O senhor sabe que existe essa perseguição por conta disso na Igreja Universal? Sim, por Como causa o senhor- da oferta. Por causa da oferta. Como que o senhor vê como pastor? O que o diabo mais teme é a oferta. Pode ver que a pessoa fala lá na frente do altar, eu dou minha vida para Jesus, mas ela não tem coragem de dar o salário. Aconteceu isso, né? Tem um menino, É ou não é? tem um jovem... O que destrói Satanás é a oferta. Porque na Bíblia fala que É tem um oferta. jovem que chega a Jesus e chama bom exatamente, mestre. Ele fala assim, você conhece tudo, guardo tudo. Agora vende tudo que você Jovem tem rico e ainda, a me Bíblia chama de jovem segue. rico. Nós temos 2 deuses, um verdadeiro e um falso. Um é o Deus único e verdadeiro e outro é o dinheiro, não é? Tem pessoa que bate no bolso e fala, meu Deus é o meu dinheiro. Agora, só não enxerga quem não quer. Como é que uma igreja vai ser frequentada por 10 mil pessoas que tomam o dinheiro dela? E as pessoas... E tem 10 mil dentro e 10 mil para fora querendo entrar. Então, mas é verdade. muda essa mentalidade. Não tem nada disso. As pessoas falam, pastor, nem se fala, nem se sabe quem dá, quem não dá, porque é uma coisa... íntima, a pessoa ela deposita a oferta dela no altar, é ela e Deus. Nós nem sabemos se a pessoa é dizimista ou não, porque é entre ela e Deus. Ela vai cobrar a Deus, ela não vai cobrar a mim, não é? Verdade. Então, se ela é infiel, Deus sabe quem é infiel, quem é fiel. O que eu tenho, pastor, comigo é o seguinte.
na Bíblia a gente tem vários relatos de oferta. Sim. O próprio Jesus no templo falou, ó, aquela senhorinha foi a que mais ofertou, foi a que Exatamente. menos deu. Que deu tudo. A que menos deu, mas ela deu tudo que ela tinha. É um conjunto, Se nós né? somos- É um conjunto Se nós de vamos pegar, coisas. nós vamos pegar também aquela mãe lá, eu acho que é Elias ou Eliseu, que só tinha aquela farinha para fazer para ela e para o filho dela Exato. e morrer. O que Ele ela falou, fez? primeiro ela faz pra fez mim. o pão, eu vou ofertar para o Exato. profeta. Agora, veja bem, é um conjunto de coisas. O tema oferta é muito bacana porque a gente esclarece muitas dúvidas de pessoas. É um conjunto. A pessoa pode ir na igreja e despejar um caminhão de dinheiro no altar, mas se ela sair de lá, ela rouba, ela mente, ela não perdoa, ela se prostitui, ela faz tudo errado, Aí não adianta. ela não é uma compra. Não adianta. É uma entrega, é um conjunto de coisas que fazem dela uma pessoa comum, serva de Deus. Pronto. Ou seja, ela deu uma oferta, né? Em dinheiro, Olha, mas não deu de fato coração, né? Deus precisa de dinheiro? Não. Ele é dono de tudo. Ele é o dono de tudo, do ouro e da da prata. prata. Aí, Dá se a tempo aí do pessoa Valmir fazer a pergunta. se a pessoa der o dinheiro, mas não entregar a vida e não fizer como de fato e de verdade a Bíblia ensina, não adianta nada. É verdade. Porque adianta sim para a igreja poder pagar as contas dela, pagar o aluguel, pagar a luz, Mas pagar. pra pessoa, Nós né, temos aqui em Limeira, por exemplo, nós temos uma catedral aqui que só a conta de luz dela é 15 mil reais, Nossa. não é? Quantas igrejas tem em Limeira? 7, 7 igrejas. não é? Aluguéis lá em cima. A sede é do centro ali. E, da e vou fé. te dizer uma coisa, hein? Se eu for de gravata eterna ali comprar algo e a pessoa souber que é da Universal, de 5 passa para 10 na mesma hora. É isso. Não é? Eu tenho que mandar minha. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Pô, é verdade. É desse jeito, porque a visão das pessoas é que a gente nada em dinheiro, que é rico, e não é nada disso, gente. É uma luta. É a oferta das pessoas que mantém a igreja. Então, se a pessoa pensa que o pastor é isso, é aquilo outro, pastor da Igreja Universal tem tudo e não tem nada. Ou seja, enquanto ele é fiel, ele é pastor, a igreja está cuidando dele. A partir do momento que ele não quer mais ser servo de Deus, de fato e de verdade, então aí ele pode viver a vida dele, mas do jeito que ele entrou, ele sai. Entendi. É verdade. Vamos lá, Valmir, para Pois sua não. pergunta, então, sobre o projeto. Como chama o projeto? Unidos contra o crack. Unidos contra o crack. Esse projeto já faz anos. Anos. O senhor tem cuidado, administrado. O senhor tem uma ideia de quantas pessoas saíram do crack e se converteram e hoje trabalham em prol do projeto ou não? Sim, tem. Aí eu vou entrar nessa parte de televisão cinematográfica. Quantas pessoas que estavam no crack, que pelo programa, uma média, se converteram, saíram do crack e... Olha, se nós falarmos nível Brasil, são milhares de pessoas, não é? Mas em Limeira eu posso dizer fatidicamente que nós temos cerca de 200 pessoas que hoje frequentam a igreja, são homens de Deus, se casaram, trabalham, se libertaram. Isso num prazo de 10 anos, que é o meu trabalho. Agora, às vezes a pessoa, ela quer, a família tá com um problema dentro de casa e ela quer te dar o problema. É verdade. Então, e a pessoa tem que ter 50%, que é o desejo de largar, porque as drogas nunca vão acabar. Então, como que eu faço hoje? Eu conheço várias clínicas, eu faço campanhas na igreja, ajudo as clínicas e elas me ajudam com vagas sociais. Antes, eu pegava pessoas na rua, de punho próprio, e levava lá em Minas, por exemplo, onde tem uma clínica que me ajuda bastante. Aí, eu pegava a pessoa na rua, dá banho, compra roupa. E isso quem paga é o pessoal da igreja, o povo da igreja, o grupo tira do bolso para pagar. Aí compra as coisas para a pessoa, põe no carro, levo lá em Minas, chego lá, deixo lá e venho embora. Quando eu chego aqui, ela chegou primeiro do que eu. Ela voltou. Então, tudo aquilo que você fez não deu certo. Mas por quê? Assim, não é? Porque nós não entendíamos que os 50% quem Tem que faz ser é a Deus. pessoa. Os outros 50% é Deus. Porque se a pessoa não quiser, não é a força. Porque se fosse a força, a gente também amarrava as pessoas lá na igreja e falava, Levava, você né? vai ficar aqui. Acabou, pronto. Resolveram o problema. Isso aí que o senhor falou, eu também fiz quando eu fui começar a namorar com a Dani, sabia, pastor? Cheguei em casa, minha mãe perguntou pra mim, e aí, Cleide, tá namorando com a Dani? Eu falei, 50%. Ela Só falou, da então minha tá bem parte. adiantado. Eu falei, 50% da minha parte. Eu vou 50% da parte dela pra dar 100%. É isso mesmo. Então, eu tenho vários jovens que hoje eu fico olhando assim,
que eram meninos, rapazes perdidos, que hoje... São homens casados, pai de família. Eu falo para minha esposa, olha como que a Valeu gente a tá pena. velho. E outra, eu tenho 24 anos. Lá atrás... Não, o senhor tem 24 anos de ministério. Isso. 24 anos de igreja. Eu já morei dentro de igreja, eu já dormi em cima de banco de igreja. Eram igrejas que não tinha forro, que ficava rato andando nas madeiras de noite. A gente esperava o povo ir embora para poder tomar banho. Isso ninguém não sabe. Hoje, Deus abençoou que a obra de Deus cresceu e não cresceu. Eu costumo dizer para os auxiliares, ó, como Jesus sacrificou para nós termos vida, os pastores antigos sacrificaram para os auxiliares de hoje poder ter uma condição melhor, ter um sapato, uma roupa. Eu tinha um sapato Vulcabras. Vulcabras, você vê como faz tempo. Faz tempo, era Vulcabras. Vulcabras e passo dobro. Eu lustrava ele em cima e ficava brilhando. Mas debaixo tinha um buraco desse tamanho que eu não podia orar ajoelhado. Para as pessoas não verem que o sapato estava furado. Não, mas então, assim essa mesmo. situação a gente passou. Hoje não passa mais, graças Pastor a Deus. Nilton, eu passei um tempo na Igreja da Graça. Sim. Fiquei um tempo, 2 anos, 2, 3 anos, né, amor? Fora da Filadélfia, depois voltei para Filadélfia. Fiquei 2, 3 anos. Gosto Eu conheci- muito da Igreja da Graça. Também Tem gosto, muitos tem amigos muitos lá. O amigos pastor lá também. Galhardo é um amigão. Bênção. Né? Benção. Inclusive, Vou convidar amanhã eu ele vou para lá vir tomar um dia aqui no programa falar um pouquinho da história também da igreja. E aí nós conhecemos, como é que chamava aquele pastor auxiliar, aquele moreninho? Hoje é pastor da Graça lá na Baixada Santista, eu acho que é. No litoral sul, eu acho que é. Esqueci o nome dele. E ele falou que ele se converteu na Universal, ele queria ser obreiro, ele falou que um dia o pastor dele pegou e falou assim, você tem que comer a palavra de Deus. Ele foi lá, picou com leite dentro do liquidificador, bateu a Bíblia e foi lá e tomou tudo. Falou, agora eu sou pastor. Tem uma história um pouco mais... Pastor, nosso verídica essa história. tempo já está... Tem uma história muito engraçada. Se for rápido... A fome era tão brava, dificuldade enorme, que eu cuidava do... Eu não sei jogar bola, eu tenho um problema na perna, e o meu auxiliar ficava em casa, ficava na igreja. E eu cuidava do uniforme dos pastores que ia jogar futebol e da bola e tal. Então a gente pegava o sebo no açougue Pra para passar passar na na bola. E eu guardava onde? Na geladeira. Um dia eu fui procurar, cadê? Ah, pastor, eu comi com arroz. A coisa era tão brava que o cara fritou. Mas tá bom. Então, Gente. são situações que a gente passa ao longo do ministério, tudo visando almas, que muita gente não sabe. Talvez vê a gente assim e fala, mas não é nada disso. Mas é mais fácil criticar, batalha. pastor. Mas é mais fácil, a crítica é mais fácil. Independente do que você faça, a crítica é mais fácil. E lutas e guerras e batalhas, Vocês nós só sempre vamos virão. deixar de ter quando a Quando gente tiver for no para a céu. glória. verdade. Gente, queria agradecer, Daniela, obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Tuba. Pastor Nilton, foi um prazer tê-lo aqui conosco. E boa tarde a todos os ouvintes. Meu amigo Valmir Tuba. Ô, Cleitão, Dani, Pastor Nilton, foi um prazer conhecê-lo. E hoje é aniversário do meu pai. Parabéns, meu pai, pelos seus 74 anos de vida. E, pô, Bacana. muito obrigado por vocês terem participado com a gente hoje. Se Deus nos permitir, sábado que vem estaremos de volta. Com certeza. Pastor Nilton. Eu agradeço a oportunidade, quero deixar um forte abraço a todos os amigos ouvintes dessa programação, seja você da Universal, da Assembleia, da Filadélfia, de inúmeras igrejas que buscam o reino de Deus para o seu coração, tá? Seja feliz na igreja que você tá, creia, olhe para frente, olha somente para Jesus, que com certeza a sua vitória está nele. Amém. E para você, curte lá a página Conectados na Palavra, compartilha essa programação que você vai estar concorrendo sábado que vem a uma Bíblia igual a essa dos 40 anos da Igreja Universal, que vem com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo, tá bom? Para você que nos acompanhou, uma ótima tarde, um ótimo final de sábado e que o domingo seu seja abençoado e a semana que vem cheia de vitórias no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Até sábado que vem. Boa tarde.